Em verdade vos digo que não se vos converteis, não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Até aí. Pai querido, mais uma vez nós levamos a Ti, Senhor, os nossos olhos, Pai, e Tu és o nosso socorro. Eu quero neste momento já, Senhor, me humilhar diante de Ti e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, mas isso não está bem o suficiente, nós temos que fazer mais, Senhor. Eu quero te pedir neste momento, Senhor, que a Tua presença que está neste lugar santo não me deixe atrapalhar o que o Senhor já está fazendo aqui, muito pelo contrário, Senhor, me ajuda a poder falar mais um pouco, se eu queira falar, mas não me deixe atrapalhar o que o Senhor já fez aqui, Senhor. Pelo menos eu sinto tanto Tua presença e sinto vergonha diante de Ti, ó Deus, por representar a igreja também. Fala conosco, Senhor, continua falando e nos capacita, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém? Os irmãos podem se sentar. Se eu pudesse dar um tema para a minha mensagem nesta manhã, seria aprendendo com as crianças. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse assim: Deus usa as coisas que não são para confundir os que são. Deus usa as coisas fracas para aniquilar as fortes, as coisas tolas para confundir as sábias. E quem diria que uma criança pode ensinar tanto a gente? O Novo Evangelho é composto, o Novo Testamento ele é composto de 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. João foi inspirado para exaltar a divindade do Senhor Jesus Cristo, para combater o gnosticismo da época, que queria atacar a divindade de Cristo. O Evangelho de João ele fala da divindade de Cristo. E os outros 3 evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, são considerados evangelhos sinóticos, porque há muitas passagens que você lê em Mateus, ela é repetida em Marcos, ela é repetida também em Lucas, por isso são chamados evangelhos sinóticos. E há passagens como talvez a tentação de Jesus é repetida nos evangelhos, a cura da sogra de Pedro é repetida nos 3 evangelhos, Jesus acalmando a tempestade é repetida nos 3 evangelhos, a libertação do demoniado, um demoniado de Gadareno é repetida nos 3 evangelhos, e essa passagem que eu li também é repetida nos evangelhos. Essa repetição me chama a atenção por causa de uma ênfase que dá. Jesus, os 3 evangelistas falaram que se nós não nos convertermos como uma criança, de forma alguma nós entraremos no reino dos céus. Porém, existe a palavra criança na Bíblia, ela pode indicar tanto coisa boa como tanto coisa ruim. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios, eu falo muitas epístolas aos Coríntios pelo fato de a gente estar estudando nas quartas-feiras. O Seba tem como tirar o eco, por favor, que está dando muito eco. Obrigado. E a igreja aos Coríntios era uma igreja muito grande, mas pensa numa igreja problemática, uma igreja dividida, uma igreja que os irmãos levavam o irmão na corte, uma igreja que tinha imoralidade, bárbaras e imoralidade sexual dentro da igreja, era uma coisa terrível. E Paulo, no capítulo 3, fala assim: não vos trato como a espirituais, senão como carnais. Vocês são crianças. Criança no sentido, nesse caso, essa criança significa imaturidade. Então, ser criança, espiritualmente falando, não é uma boa coisa, significa imaturidade. Mas aqui Jesus está falando de convertermos como uma criança, está falando da pureza da criança. E é sobre isso que eu quero falar. Eu separei 4 atributos de uma criança. Ainda está bem... Está batendo tudo de volta aqui. Som. Vamos ver aqui. Deixa eu ficar um pouquinho melhor. Então eu escolhi 4 atributos de uma criança que nós podemos aprender. Então presta atenção, a palavra criança em Coríntios não é uma boa coisa, significa imaturidade espiritual. Mas o que Jesus está falando para nós aqui é sobre a pureza de uma criança. E eu separei 4 atributos que nós podemos aprender com elas. A primeira atributo de uma criança que nós podemos aprender com ela é, como poderia dizer,
a comunicação e a expressão. No sentido, se uma criança, um exemplo, se uma criança, numa quinta-feira, que ela vai para a aula sexta, se uma criança na escolinha, no pré-school, que seja, ela ganha um presente. Uma coisa bem bacana, um negócio assim que ela não consegue nem dormir de noite, tanto que ela pensa naquele presente. O que vocês acham que vai acontecer quando ela chegar na escola no outro dia? Ela não vai aguentar de querer contar para todo mundo o que ela ganhou dos pais na noite. Essa comunicação, expressão, e não é uma coisa para mostrar, não é uma coisa para fazer graça para ninguém, é a pureza do coração. Ela está tão contente que ela quer dividir aquilo que ela recebeu. Agora eu pergunto para vocês, qual que é o maior presente que um homem pode receber? Qual que é o presente mais valioso que uma pessoa pode receber? Uma vez, eu acho que eu falei isso aqui um long time ago, se nós fizéssemos uma Ibope, perguntássemos, de uma forma geral, pegasse randomly 10 pessoas e perguntasse para elas qual que seria a coisa mais desejada, mais importante para você. Eu tenho certeza que dinheiro e fama estariam no topo da lista. Mas nós vimos que o dinheiro ele é muito bom, ajuda demais. Eu que sei, pelas dificuldades que a gente passa. Mas nós vimos que o dinheiro é bom, mas ele não pode comprar mais um dia de vida. Steve Jobs, como eu disse, fundador da Apple, um homem bilionário, com todo aquele dinheiro, ele não pôde comprar nem um dia mais de vida. E todo o dinheiro que ele teve, pagando os melhores médicos, não pôde estender a vida dele, não puderam curar o câncer que ele tinha e ele morreu de câncer de pâncreas. A fama, muita gente que é a fama, faz pacto com o diabo, entrega tudo. Jogadores de futebol famosos, que a gente sabe, de ex-macumbeiros que fizeram pacto deles, de pessoas que entregaram tudo para ter um minutinho de fama, para subir no pedestal um minutinho, eles fazem loucura. Mas se a fama também para uns é muita coisa, mas nós sabemos que a fama também não leva para lugar nenhum, porque se fosse o caso assim, a maioria das pessoas que se suicidam são os famosos, porque eles têm tudo e ainda não conseguem ter felicidade. A fama também não serve. O maior presente que uma pessoa pode receber é a salvação da alma. Agora, faz a matemática, não precisa ser inteligente para entender o que eu estou falando. Se uma criança, quando ela recebe um presente do pai na noite anterior, no outro dia, ela chega, ela quer contar para os amiguinhos, para compartilhar aquela alegria. Uma das lições que nós aprendemos com a criança, nós recebemos o presente mais maravilhoso, que é a salvação. Até quando nós não vamos entender que isso é tão importante desse jeito? O mínimo que a gente pode fazer é contar para todo mundo aquilo que nós recebemos. A primeira atributo que nós aprendemos com a criança é comunicação e expressão, is to share Jesus com as outras pessoas. É falar para as pessoas o que nós recebemos, porque foi para isso, que nós fomos chamados. Praticamente nós somos chamados para as duas coisas. Nós somos chamados, Êxodo capítulo 5, versículo 1, Deus disse para Moisés, vai lá e diz para Faraó, deixa o meu povo sair para que venha me festejar no deserto, me adorar no deserto. No capítulo 8, do mesmo Êxodo, versículo 1, ele fala para Moisés, vai lá e fala para Faraó, deixa o meu povo ir para que me sirva. Nós somos chamados para louvar a Deus, porque Deus procura verdadeiros adoradores. Nós somos chamados para louvar a Deus, nós somos chamados para servir a Deus. Deve ser, nós estamos aqui de passagem. Essas duas coisas que nós temos que fazer, servir a Deus e adorar a Deus. E a nossa adoração a Deus, ela tem a ver com a nossa vida diária. A adoração a Deus fala de um estilo de vida. Deus não é só adorado aqui quando a gente vem no altar e levanta a mão e canta. Nós temos que adorar a Deus com a nossa vida. Aonde nós pisamos, nós vamos no banco, nós adoramos a Deus com a nossa fidelidade. Nós vamos trabalhar, nós honramos a Deus, não falando palavrão no trabalho, dando bom testemunho para os irmãos. Isso é adorar a Deus. Isso é aonde você vai. Você está sozinho em casa, tua esposa sai, está você e o computador. Você honra a Deus, que você não vai olhar certos websites. Isso é honrar a Deus, é louvar a Deus com a nossa vida. Mas também servir a Deus. Nós somos chamados para louvar a Deus, que é a nossa vida, e nós somos chamados para servir a Deus. Agora eu entendo que não é todo mundo que tem chamado. A Bíblia fala sobre os chamados ministeriais, os dons ministeriais. E uns foram chamados para apóstolos, outros foram chamados para profetas, outros foram chamados para evangelistas, mestres e pastores. Eu sei que nem todo mundo foi chamado para esses dons específicos, mas não existe uma pessoa inútil na Livre One
inútil na presença do Senhor. Todos nós podemos contribuir de alguma forma. Todos nós. O Salmo 116 diz que preciosa à vista do Senhor é a morte dos seus santos. Significa que se você ainda está vivo, ainda há alguma coisa que você pode fazer. E não significa que, mas eu não sei pregar, meu Rodrigo, eu não sei falar. Eu também não sei, eu estou aqui por um milagre. Mas não é todo mundo que precisa subir aqui para falar alguma coisa. Há formas diferentes que nós podemos falar do Evangelho. Há uma certa urgência. Nós vimos aí, Jesus está voltando e a igreja está dormindo. Mateus 24,14 diz que e esse Evangelho será pregado sobre o mundo inteiro em testemunho das nações. Então virá o fim. Se vocês querem que Jesus venha, então prega o Evangelho, que está dependendo disso. Está na Bíblia. Aí a pessoa fala, mas eu não sei falar. E deixa eu te falar por que tem que ser nós. Vocês acham que Deus poderia, como Ele fez no batismo de Jesus, uma voz do céu falar assim, todo mundo crê logo porque eu sou Deus Todo-Poderoso? Eu acho que Ele podia fazer. A voz dele é ouvida nos 4 cantos da terra. Ou Ele poderia mandar os anjos, que são muito mais rápidos, muito mais inteligentes do que nós. Mas a pregação, a conversão é pela fé, é a fé na pregação da palavra de Deus. Por que os anjos não podem pregar o Evangelho? Porque eles não teriam testemunho para dar. Eles não poderiam dizer assim, olha, eu era um ex-drogado, mas Deus me libertou. Ou eu era um ladrão, já não roubo mais porque Jesus me alcançou. Eu posso dizer, eu era uma pessoa que vivia na imoralidade, agora eu posso dizer que graças a Deus o Senhor me salvou. Eu tenho testemunho para dar, você tem um testemunho para dar. Os anjos não têm. Nem o próprio Jesus, a Bíblia fala, e coisas maiores do que eu farão. O que Jesus não pode fazer que nós podemos fazer? Eu era um pecador miserável, mas Deus me alcançou. Aleluia. Nós podemos dizer isso. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho, tem que ser nós. Irmão Rodrigo, mas eu não sei pregar, eu não sei falar lá de cima, eu não conheço tanto a Bíblia, não importa. Eu estava vendo uma mãe que evangeliza o seu filho, que ela ensina os filhos no caminho do Senhor. E esses 2 meninos se transformam em 2, um pastor e um evangelista que ganham milhares. Imagina só o que essa mãe fez. Ela evangelizou os filhos. Esses filhos ganharam milhares de pessoas. Quem você acha que vai participar desse galardão no dia do acerto de conta? A mãe que ganhou os 2 filhos. Por quê? Porque se ela não tivesse feito a parte dela, aqueles 2 não tinham se convertido, os milhares não tinham se convertido. Então você pode começar dentro da tua casa com o teu próprio filho. Eu não sei falar lá de cima, não importa. O que fala aqui não é melhor do que fala embaixo. Muito pelo contrário, o que fala embaixo vai ter um galardão ainda maior, porque ninguém fica sabendo o que ele faz. E aqui nós temos essa tentação de reconhecimento humano que destrói. A glória pertence ao Senhor. Irmão Rodrigo, mas eu tenho vergonha. Então entrega um folheto, deixa o folheto falar para você. O folheto fala. O Marcos Nascimento converteu por causa de um folheto que foi entregue. Mas eu não tenho folheto, então hora de madrugada, intercede por aqueles para o Senhor levantar, né? Mas Jesus falou, orai pelos ceifeiros, porque poucos são cearenses, poucos são... Eles são poucos mesmo, porque acho que a pessoa tem um. Mas eu não sou muito, eu tenho muita dificuldade de orar. Então, irmão, contribui. E contribui na obra do Senhor, para que o Senhor possa mandar missionário na África. Você contribui, você apoia um grupo de missionários que prega o Evangelho, que já perdeu o amor na vida por causa do Evangelho. Você contribui. Então as almas que ele ganhar também vai contar com uma forma de evangelismo para você, né? Agora, se você não contribui, não ora, não dá folheto, não prega, não faz nada, então, Jesus. Ainda existe uma última ainda, para dizer que não tem desculpa para que nós possamos fazer nada. E todos nós temos WhatsApp, né? E todos nós temos no mínimo uns 200. Desses 200, pelo menos 10%, 20% são alcançáveis fisicamente. E se você convidasse uma pessoa, para vir aqui na casa do Senhor ouvir a palavra, uma pessoa que entrasse aqui e ouvisse essa peça que foi uma pessoa de fora que estivesse aqui hoje, vendo essa peça, se ele não caísse de joelho no chão, bom, apesar que hoje o exemplo não foi muito bom, que a igreja não está dando bom testemunho, mas os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, a unção, a presença de Deus, ele vai se salvar vindo aqui ouvindo a palavra.
A salvação ainda continua sendo a mesma, através da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Convida, então, se vocês não fazem nada daquelas coisas, convida alguém para vir aqui ouvir a palavra. Eu disse aqui uma vez, se fosse autorizado para nós, ou pela diretoria, de pagar $500 por cada pessoa que nós convidássemos para vir na igreja, você acha que daria para trazer ou não? Eu já falei isso aqui uma vez. $500 por cada alma, por cada pessoa que você trouxer. Eu vou te falar, era capaz de pessoa ir alugar van e sair pegando as pessoas, forçando eles, quando eu não, vocês têm que ir lá na igreja comigo, porque ali vai render 500 por cabeça. Então, traga, convida. Você não... Lembre-se que Deus falou para Moisés, falar para o faraó, deixar o povo sair para que me sirvam. Todos nós podemos servir a Deus de alguma forma. Nem todos têm chamados ministeriais, mas todos podem contribuir com a obra do Senhor. Amém? Não tem desculpa. Começa a trazer pessoas, começa a ser um evangelista, deixa que quem está aqui, o pastor Alex traz a mensagem da salvação. Vocês simplesmente estão sendo um veículo, pode ter certeza que o galardão vai ser dividido naquele dia. Mas é um problema. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E se nós não estamos falando de Jesus, é porque, né? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. E quando Jesus deu a revelação do futuro para João na ilha de Patmos, ele falou, escreve tudo que você vai ver e manda para 7 igrejas da Ásia. E se eu fosse falar das 7 igrejas da Ásia, nós ficar aqui um mês de tanta coisa maravilhosa que tem naquelas 7 igrejas, mas para Éfeso, que representava das várias aplicações que aquelas 7 igrejas são, tais como 7 igrejas literais que existiram, tais como 7 condições espirituais de uma pessoa, tais como 7 dispensações da era da igreja. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, era a igreja apostólica porque ela representava o primeiro século. Era uma igreja que tinha visto o poder de Deus como nenhuma outra na representação das dispensações do templo. E Jesus falou assim para João, para a igreja de Éfeso, né? Fala assim, aí, conheço as tuas obras, mas o que eu tenho contra ti é que deixaste o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste e conserte, porque senão eu tirarei o candelabro, né, de vocês. Significa que se a boca fala do que o coração... Então lembra, vamos voltar para a criança para nós não sair do tema. O que nós podemos aprender com as crianças é a expressão, a comunicação e expressão. Quando eles recebem um presente, eles ficam tão excited that they want to share with everybody. Aqui também não é diferente. Nós recebemos a salvação, então nós temos também que falar do nosso amor, da nossa salvação, do amor do Senhor para todo mundo. Essa é a lição que nós aprendemos com a criança. Mas se nós não estamos falando, significa que nós perdemos o primeiro amor, e isso é sério. E eu não poderia deixar de dizer 2 exemplos que eu tenho visto aqui na igreja. Hoje a minha esposa, a gente estava se preparando para vir na igreja, e foi uma choradeira no banheiro, nós começamos a sentir a presença de Deus ali, um lugar estranho para sentir a presença de Deus, né? Ela começou a chorar e olhar e ver o que Deus está fazendo na nossa vida, porque há 3 anos atrás, hoje o irmão Guilherme perguntou, aonde nós estaríamos se o Senhor não tivesse nos salvado? Eu não tenho nem como responder essa pergunta. Nem a minha imaginação pode saber onde que eu ia estar hoje, tão perdido que eu estava. E eu não posso deixar de dizer, quando eu vejo Deus operar na vida de alguém, 2 exemplos que eu tenho visto aqui claramente, a irmã Fabiana e a irmã Nica. A irmã Fabiana, ela não tem outro assunto a não ser Jesus. Aonde ela vai é Jesus. Daqui para a pessoa que não gosta deve até ficar irritado, porque ela só fala de Jesus. Aonde ela vai, Jesus está mudando a minha vida, Jesus está mudando a minha família. Isso aí é aprender com uma criança. Isso aí, ela recebeu um presente tão maravilhoso que ela não consegue ficar quieta. Ela tem que contar para todo mundo o que Deus está fazendo na vida dela. E isso é para a honra e glória do nosso Deus. Agora, crente velho, que já não dá um folheto, não fala de Jesus, só fala de dinheiro, só fala de esporte, só não tem nada errado, irmão, mas aí você está demonstrando quem verdadeiramente você é. Com as tuas palavras você mesmo se condena. E a irmã Nica, quando eu conheci ela, era culto de oração, ela estava aqui. Era culto de ensino, ela estava aqui. Era culto, era reunião em casa. Eu falei, meu Deus, irmã, ela vai lembrar disso. Eu falei, não perde isso que você tem, não. Isso é primeiro amor. E Jesus ama essas coisas. Porque ele falou para a igreja de Éfeso, não perca o primeiro amor. E é um pecado nós perdemos o primeiro amor. A gente se torna ingrato, a gente se torna amargo, né? Então,
São dois exemplos que elas só falam de Jesus. E esse deve ser, então, o que nós podemos aprender com as crianças. Comunicação e expressão. É compartilhar com nossos amigos, com as pessoas que nós conhecemos, aquele presente lindo que nós recebemos da salvação. Essa foi a primeira lição. Share Jesus com as pessoas. A segunda lição, o segundo atributo que nós podemos aprender com as crianças é a humildade. Bate Jesus. No texto que nós lemos, no versículo, seguindo a leitura, nós lemos até o versículo 3. No versículo 4 ele diz: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Irmãos, quando a gente vem para Jesus, a gente vem cheio de problema. Eu confesso para os irmãos, se os irmãos pudessem conhecer a minha vida em detalhes, vocês não iam nem estar aqui dentro da igreja agora. E aí tem coisas da nossa vida que Deus vai tratando, Deus pega por etapa. Eu imagino, baseado na minha vida, com o que Ele vem fazendo por etapa, eu vim com tanto problema, com tanto defeito, com tanta coisa terrível na minha vida, e Deus falou: eu preciso ir tratando, meu filho, eu não posso fazer tudo uma vez que eu te mato, mas eu vou fazendo um pouquinho. Eu trato essa aqui que é mais importante, depois eu vou tratando essa, e quando eu acho que eu estou ficando bonito na foto, aí Ele pega e vem e mostra a outra, e a minha cara cai no chão de novo, e até Jesus voltar eu sei que eu vou estar sendo transformado. E a humildade é algo que faltava no meu coração. Não vou mentir, é vergonhoso, mas é verdade. Eu sempre fui muito autossuficiente. Já soube o que é ser bem de vida, ainda de ter saído da pobreza. Já sei o que foi ser bem de vida, de ter 6 carros na garagem, de ter casa paga, apartamentos. E estou falando para a glória do homem, não. E também sei o que não é ter nada. E Deus trata com a gente. Fala: aqui no meu reino a glória é minha. O David Leonardo, ele dá um exemplo muito maravilhoso. Ele diz que quando ele começou a pregar, novinho ainda, ele foi numa igreja e chegou lá, ele foi tão humilhado. Ele chegou lá na igreja e o pastor humilhou tanto ele, que não falou nem o nome dele, nem apresentou ele. Quando falaram: esse que é o pregador da noite, a hora que ele viu que era um menino, o pastor fez aquela cara, falou: ixi, é hoje. E ele se sentiu destruído, humilhado. Mas quando o David Leonardo pegou o microfone, Deus tomou ele e ele foi falando, e a glória de Deus caiu na igreja. E aquilo foi uma glória tremenda. Ele foi humilhado, mas Deus exaltou ele. Porém, no final do culto, ele encheu tanto o balão, que ele falou: eu sou o cara. Aí, porque ele foi usado, falou: amanhã você vai ter que pregar aqui de novo, rapaz. Um vaso desse você tem que pregar aqui de novo. Ele falou que ofereceram, aí foi uma briga. Não, irmão, você tem que ir lá para minha casa hoje. Não, você vai lá para minha casa. Você quer pizza, você quer que comida que você quer, a gente pede para você. E ele falou: rapaz, eu sou o cara, eu sou mais usado que o pastor da igreja, porque todo mundo quer. E disse que foi embora com a bola cheia. Quando foi chegando a hora do outro dia, no outro culto, meu irmão, ele estava ali sentado no banco, o Espírito Santo falou: deixa ele sozinho aí para ele ver um pouquinho. Ele disse que o Espírito Santo deixou ele, não saiu da vida dele, mas a presença deixou ele por um minuto e ele começou a entrar num desespero. E aquela glória, Deus até permitiu ele sentir por um tempo, mas depois ele disse que a presença se retirou dele e ele começou a ficar desesperado. Ele falou: se eu subir desse jeito que eu estou ali, eu vou passar vergonha, porque aqui nem é pura, minhas palavras vão bater na parede e voltar em mim, de tão vazio que eu fiquei. Então ele correu, a esposa dele falou: o que está acontecendo? Ele estava tremendo. Então ele correu para o carro dele, se humilhou, pôs a cara no chão lá no carro e falou: Jesus, tem misericórdia de mim, eu reconheço o que eu fiz, Senhor, eu quis tomar a tua glória, eu quis me sentir importante por um minuto, mas eu sei que se o Senhor não subir naquele lugar comigo, não vai acontecer nada. Então, Senhor, me perdoa, a glória é tua, Senhor. E ele se humilhou para Deus, e aí a hora que ele entrou, ele pegou o microfone. Então Deus manifestou de novo. Por quê? Porque não é quem fala que ensina. Amém. Não é quem fala, não é. Deus usa quem Ele quiser. Se Ele não usar uma mula para falar, Ele pode usar. Meu Deus do céu, não tem condição. É Ele que faz. Ele levanta, Ele usa para levantar paralítico, outros Ele usa para revelação, outros Ele usa na palavra, outros Ele faz do jeito que Ele quiser, mas a glória é dele, tudo é dele. E a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Não tem nenhum grande aqui, nós somos tudo falho. Amém. A Bíblia dá
Existem várias passagens que nos ensinam sobre a humildade na Bíblia. O exemplo clássico de humildade é do próprio Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2 diz que ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. A Bíblia começa no versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo Deus não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou e tomou forma de homem. E foi obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, de tal maneira que lhe deu um nome que é sobre todo nome, cujo nome de Jesus toda língua confessará e todo joelho se dobrará. O maior exemplo de humildade foi o próprio Senhor Jesus Cristo. No capítulo 13 de João, eles estão ali na ceia, preparando uma ceia, e Jesus pega uma toalha e uma bacia, e ele chama os discípulos e começa a lavar o pé de um por um, e ele vai lavando o pé e vai secando com a toalha. E quando chega no Pedro fala: Jesus, de forma alguma o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai lavar meu pé. E Jesus falou para ele: se eu não lavar o teu pé, tu não tens parte comigo. Até Pedro foi engraçado, ele falou: então lava o pé, a mão e a cabeça. Pedro fala assim: mas o Senhor falou: eu estou fazendo isso, porque depois vocês vão entender o que eu estou fazendo. No versículo 15, ele fala: eu dei o exemplo a vocês, para que vocês lavassem os pés uns dos outros. Porque o menor aqui, como Jesus disse no versículo 4, será o maior no reino do céu. Não tem grande entre nós, não tem. Mas você quer agradar o Senhor, lava o pé do teu irmão. Para de querer achar que você é melhor do que ele. Seja humilde, irmão, seja humilde. Houve um rei, provavelmente o rei mais glorioso depois de Salomão, o rei mais glorioso que a Bíblia descreve. Está lá no capítulo 4 de Daniel. O rei Nabucodonosor, ele foi o rei do Império Babilônico. No capítulo 1 nós sabemos que a Babilônia trouxe Judá cativa. No capítulo 2, Daniel é usado por Deus para interpretar um sonho. E o sonho de Nabucodonosor era uma estátua gigantesca que tinha uma cabeça de ouro, partes de metal, ouro, prata, bronze e ferro. O metal fala da grandeza, né? O ouro era o metal mais precioso, significando que a cabeça de ouro era o reino da Babilônia. O reino da Babilônia foi até uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era coisa de cair o queixo no Império da Babilônia. No capítulo 3, esse rei já tinha tido uma experiência com Deus, porque ele viu que o Espírito que estava em Daniel era o Espírito de Deus dos céus, do único Deus. Porque para interpretar o sonho dele, ele falou: eu tenho um sonho, mas eu não vou contar o meu sonho. Eu quero que você fale que eu sonhei e me dá a interpretação, senão eu vou mandar matar. E o Senhor revelou para Daniel, ele sonhou com isso e a interpretação é essa. Então ele sabia que o Espírito de Deus estava em Daniel, do único Deus verdadeiro. Então ele já tinha uma experiência com Deus. Nós estamos falando de humildade ainda. E no capítulo 3, então, esse rei manda construir uma estátua de 27 metros de altura. E ele fala assim: no som dos instrumentos eu quero que todo mundo se prostre diante da estátua. Uma blasfêmia contra Deus. E havia 3 amigos de Daniel, Adraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles falaram: a gente não vai se prostrar. Aí fala da fidelidade. Você pode estar numa terra estranha, mas o teu Deus é o mesmo. Não muda. Nós temos que ser fiel a Deus. E quando tocou os instrumentos, todo mundo se prostrou e eles não se prostraram. Por causa disso, encurtando a história, eles foram lançados na fornalha. Mas a palavra deles foi: se Deus quiser, o rei falou assim para eles: se vocês não se prostrarem, eu vou queimar vocês. Eu quero ver qual Deus, aí que foi o problema. Ele falou: eu quero ver qual Deus que vai livrar vocês da minha mão. O rei falou isso. Ele falou: o Senhor nos tira da tua mão, ele faz o que ele quiser, e se ele não quiser tirar, não tem problema, mas nós não vamos negar ele, pode queimar. E tocou a música de novo, eles não se dobraram. Ele falou: manda jogar eles na fornalha. E quando jogou, o calor da fornalha, que foi aquecida 7 vezes mais, matou os homens que levaram os 3. E ele viu o 4º homem passeando com eles na fornalha, que é o Senhor Jesus Cristo, a aparição do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. No capítulo 4, ele falou: realmente o Deus desses 3 é o Deus dos céus. Ele reconheceu naquele momento que era o Deus dos céus. No capítulo 4, então, ele tem mais um sonho.
e ele viu uma árvore crescendo, e naquela árvore crescia no mundo inteiro e servia de abrigo para os passarinhos, servia de alimento. E ele teve esse sonho, ele manda chamar, olha para você ver, ele manda chamar os feiticeiros de novo. Está vendo o que Deus está fazendo, mas não aprende. Vai lá e manda chamar os feiticeiros, os magos, os encantadores. E eles falam, nós não sabemos a interpretação. Aí ele lembrou, tem Daniel, manda chamar Daniel. Aí Daniel vem e fala, essa é a interpretação. E na visão, a árvore é cortada e só fica a raiz no chão. Quando mandou chamar Daniel, Daniel falou, eis a tua interpretação, tu és essa árvore. O teu reino é superior a todo reino. Deus te colocou aqui, né, como árvore, como alimento, como provisão para o mundo. Mas você não reconheceu que Ele é Deus. Agora Ele vai cortar a árvore, a raiz vai ficar, mas num período de 7 tempos, você vai comer comida com os bois. E a Bíblia diz então, 12 meses depois da profecia, ele estava no topo do palácio, olhando a beleza da grandeza do seu reino. Ele falou, olha o que eu fiz. Eu, reino de Nabucodonosor, o que eu fiz com o meu poder, com a minha glória, com o meu esplendor, essa maravilha desse império. Ele olhou para cima e se gabou, achando que era tudo dele. Ele esqueceu que Deus tinha. E a Bíblia diz então que foi mudado o coração do reino, o reino dele foi tirado, pegaram ele, jogaram ele para fora. Isso Deus que faz. Deus muda o coração. Se você acha que você pode, que é fulano, então também funciona para os dois lados. Se você está com medo de alguma coisa, pode saber que Deus pode mudar o coração do juiz a teu favor. Deus pode fazer o que Ele quiser. Amém. Naquele momento foi mudado o coração dele e ele perdeu a consciência e foi comer boi, foi comer capim com os bois, que as unhas dele cresceram igual de animal. E ele ficou lá 7 anos, 7 tempos, tempos na Bíblia são anos. E depois que voltou o sentido dele, ele falou agora no capítulo 37, do versículo 4, ele diz assim, versículo 37 do capítulo 4, diz assim, agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Então, irmãos, grande é só o Senhor. Uma criança, ontem havia algumas crianças lá em casa, sabe? E todos eles, chegou, tio, eu estou com fome, o senhor podia pegar um... O outro falou, tio, o senhor tem um negócio para me carregar meu iPad? Nenhum deles chegou, falou, e aí tio, beleza? Cadê o bagulho aí, né? Dá um negócio, pega lá um negócio para mim, onde é que está? Com a arrogância que a gente chega diante das pessoas, sabe? Eles chegam com a maior humildade. Por isso que Jesus, quem diria que Jesus poderia usar uma criança para ensinar lições para nós? A alegria de compartilhar algo bacana na nossa vida, que as crianças fazem com natureza. A verdadeira humildade, a pureza do coração. O terceiro atributo que nós aprendemos com eles é a confiança. E eu tenho percebido que nos últimos 12 meses, Deus tem batido muito na mesma tecla, que nós temos que confiar nele. E eu posso dizer que de todas as áreas que o Senhor tem trabalhado, de abater um pouquinho a minha soberba, de me ensinar coisas, como eu disse, eu fui uma pessoa muito autossuficiente, sempre confiei na minha capacidade, e Deus teve que me ensinar, primeiramente, que a glória é dele. Eu já tive situações, é vergonhoso de eu gritar no quarto com Deus, no início da minha volta, de achar que eu era alguma coisa. E por que eu, Senhor? Por que eu? Eu mal sabia que o processo estava começando. E uma das áreas foi que Deus tinha que me ensinar que eu tenho que aprender a depender dele, porque ele pode, como eu disse, né, ele pode exaltar os humildes, mas ele pode abaixar o soberbo, né? E confiar e depender dele é algo que agrada a ele. Se eu perguntar aqui, vocês acham que uma criança tem fé? Todo mundo usa o exemplo, né? Você põe uma criancinha aqui e fala, pula, elas não querem nem saber, elas pulam mesmo, né? Esse é o tipo de fé
A criança sabe que no final do dia ou qualquer hora ela vai falar assim: mãe, eu estou com fome. A mãe vai trazer um Danone, vai trazer um pãozinho para ele. Aí ele fala: mãe, não estou dodói. Ele sabe que a mãe vai pegar e vai fazer carinho, vai dar beijo, vai levar no médico. Deixa eu dar um beijinho no dodói. E ela sabe que ele clama e a mãe vai vir. Vocês estão percebendo que eu só estou falando a mãe? Significa que eles se sentem protegidos. Qualquer coisa que acontece, ele corre para a mãe. Se ele vai num lugar e tem um cachorro bravo, ele corre, abraça. Ele sabe que o pai e a mãe vão estar ali para eles. Eles têm essa confiança, eles não têm dúvida nenhuma. O pai e a mãe são super-homem deles. E é esse tipo de fé, é esse tipo de lição que nós podemos aprender, que nós temos que confiar em Deus. Uma vez o Senhor falou comigo aqui numa profecia, e ele falou assim mesmo, ele falou: meu servo, você tem que aprender a confiar em mim com a tua vida. Sabe o que é isso? E todas as vezes que eu estou passando luta, quão facilmente eu esqueço dessas promessas de Deus para a minha vida, quão facilmente, o pastor pregou a semana passada do barquinho, quão facilmente eu olho para o storm, para a tempestade, esqueço que Jesus acalma a tempestade. E eu começo, semana passada, passando uma luta terrível, uma luta que parece que não acaba, gente, parece que não acaba, mas Deus não terminou o que Ele quer fazer ainda. E eu falei: Jesus, até quando? Eu não aguento mais, Senhor, E eu falei para ele antes da gente vir para cá, eu falei assim: eu não sei quantas vezes Deus tem que falar para mim, confia. E a gente tem pregador que, todo mundo cai nessa, de te falar que Deus não tem que te dar satisfação, Deus realmente Ele não tem, mas Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus maravilhoso. Ele sabe o momento que você precisa de um carinho, Ele sabe o momento que você precisa de um abraço, Ele sabe na hora que você precisa tomar umas palmadas, mas Ele sabe também a hora que Ele te dá Deus sabe essas coisas, Deus é Pai. Então eu tenho passado essa dificuldade, Deus tem falado comigo constantemente: confia em mim. Quando eu preguei aqui da última vez, eu falei sobre as 5 pedras de Davi, e uma delas era a confiança, a fé, né, no Senhor. E uma das coisas então que o Senhor começou a me ensinar é que eu precisava depender dEle. Então Ele começou a permitir as minhas coisas materiais ir embora. Imagina bem, né? Quando eu estava no mundo prosperando igual, não tem nem como falar. Eu olhava na conta do banco, os números estavam pulando para fora de tanto dinheiro. Aí você vem para Jesus, começa a voar tudo da tua mão. E vai indo, e perde uma coisa, e perde outra coisa. Pela a honra do Senhor, misericórdia, né? Dízimo, a gente tem tentado pagar, devolver o que é do Senhor, contribuir, mas quando Deus te põe na prova, enquanto não terminar o que você tem que fazer, não adianta. E aí vendo as coisas sumir, aí ele começou a mexer numa área minha, e me disse: filho, você tem que confiar em mim. Como Jó falou, Deus deu, Deus tira, depois Ele dá de novo, e se Ele precisar Ele tira de novo, mas o segredo nós temos que confiar nele. E eu estava conversando com a pastora Cíntia semana passada, eu fui levar a Damas no mall, encontramos com a Eliane e a pastora Cíntia lá, nós estávamos conversando na mesinha, e a Cíntia falando sobre confiança. Ela falou: olha o contraste do meu filho Benjamin e do teu sobrinho, meu sobrinho Edward, que vai casar na Flórida agora. O Ben cresceu vendo a provisão de Deus. Não tinha carne, Deus multiplicava, né? O pastor já falou isso. Não tinha como pagar, Deus. O pastor foi acusado de algo, foi levado na corte inocentemente, mas ele confiou em Deus e Deus livrou ele. Então eles cresceram dependendo, mas muitos de nós nunca chegamos nesse ponto. E Deus vai sempre mexer na área onde você nunca experimentou, para te mostrar. Ele sabe ensinar, e essa área da confiança, Deus se agrada que a gente confie nele como uma criança. Semana passada, passando por uma crise de situação que falei: Jesus, o que eu faço agora? Literalmente, como o mundo fala, né? Se a gente corre, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Eu estava numa situação, está amarrado o bicho e a correria, mas é uma realidade na vida da gente. Tem hora que a gente não sabe o que fazer. Tem hora que o negócio aperta, o negócio cerca de um lado, igual quando a Síria cercou os israelitas e Eliseu falou: Senhor, abre os olhos para que eles vejam. E era um exército de anjos, uma coisa que a gente não vê. É esse tipo de confiança que a gente tem que ter.
E no meio dessa crise, o Senhor sempre tem sido maravilhoso comigo. Meu Deus, eu não mereço tanta misericórdia. E o Senhor põe sempre uma palavra para me dar mais um. Quando eu estou quase desfalecendo, quase morrendo, Ele dá mais um sopro, aguenta mais um pouquinho que a tua vitória está chegando. E esse pastor chamado Lester Sumrall, ele nasceu em 1913, pregou durante as guerras mundiais todas, durante a Great Depression. Ele foi contemporâneo do Smith Wigglesworth, eles saíram para pregar junto, ainda que o Smith era um pouquinho mais velho que ele. Esse homem viu Deus operar. Deus viu curar todo tipo de câncer, porque o Wigglesworth era muito usado em cura. Ele dava murro nas pessoas, a pessoa era curada. Que Deus mostrava o diabo para ele, ele dava murro no diabo, mas a pessoa reclamava, mas para que me bater? Ele falou, ninguém mandou você entrar na frente do diabo, o murro era para ele. E ele dava cada soco nas pessoas, e a pessoa que estava morrendo levantava curada. É um estilo diferente. E esse pastor Sumrall, ele começou a pregar com 17 anos, e logo no início do seu ministério ele teve que aprender a confiar em Deus. E é algo que, essa confiança que as crianças têm nos pais, por isso que eu estou usando as crianças como exemplo, né? Comunicação, expressão, humildade, confiança. E ele disse que ele saiu para pregar com 17 anos de idade. E ele saiu com 65 centavos no bolso. Eu imagino que hoje seria $65, de 1930 para cá. Mas era pouco dinheiro ainda. Como é que você vai fazer a obra de Deus? Sai de casa com $65 para fazer a obra de Deus. Mas ele falou, Deus me chamou, Deus vai prover. E ele foi, então, depois de começar a pregar nas fazendas, na região country do país, Deus falou para ele, eu quero que você vá para a Austrália. E chegando lá na Austrália, eu vou encurtar porque hoje nós estamos adiantados no tempo, eu ainda não terminei o que eu queria falar, mas conclusão, chegou lá na Austrália, ele foi fazer uma pregação, pregou numa igreja, né? Sem um tostão no bolso. 3 noites ele pregou e nada de oferta. No outro dia ele tinha um compromisso, isso foi em Melbourne, ele tinha um compromisso em Brisbane, na Austrália. E ele levantou de manhã, olhou para cima e falou, Senhor, faz 3 noites que eu estou pregando aqui, ninguém me deu um centavo. Eu tenho que pegar no trem, eu não tenho nem dinheiro para o trem. Como é que eu faço? Aí ele falou assim, eu vou deixar. Aí ele foi orar, a moça, que ele, na casa da família que ele estava, batendo na porta dele de manhãzinha e falou assim, o café está pronto. Ele falou assim, eu não quero café. Ele estava emborrado com Deus. Emborrado assim no sentido, eu preciso isso, eu estou preocupado, eu não tenho dinheiro para ir, ninguém me deu oferta. Aí ele foi orar e falou assim, Senhor, o Senhor me chamou para pregar, eu preciso ir, o Senhor é dono do universo, eu preciso desses tickets aqui na minha porta. Aí ele foi lá, preparou a mala, deixou tudo de jeitinho dele e falou assim, Senhor, for FYI, para sua informação, Senhor, as minhas malas já estão prontas, a hora que o Senhor trouxer o ticket eu vou. Aí ele falou assim, irmãos, quando eu falo isso nas igrejas, as pessoas acham que eu sou arrogante diante de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você, é esse tipo de fé que Deus quer. Ele quer aquela certeza que, independente da situação, Ele vai te livrar. Esse tipo de fé, de confiança que Deus quer de nós. E ele disse que então, um pouquinho tempo depois, bate na porta dele, e era um homem que chegou lá chorando. E ele falou assim, por favor, não me entenda errado. Eu sei, ele falou assim, o australiano falou para o pastor, eu sei que o senhor é rico. Foi por isso que não deram oferta para ele, porque saiu um boato lá na igreja que ele era rico. Ninguém deu um centavo para ele. Eles se sentiram como se diz, intimidado de dar a oferta, e ele fala assim, por que vocês estão me dando isso? Eu tenho muito dinheiro. Então surgiu um boato na igreja que o pastor é rico, por isso que ele não ganhou um centavo. E ele ali chorando, Jesus, eu preciso de dinheiro para pegar o trem. E aí o homem chegou com toda humildade para ele e falou assim, irmão, por favor, não se sinta ofendido. Nós sabemos que o senhor é rico, mas eu estava dormindo e Jesus me acordou. E até ele falou assim, se isso não der certo, eu nunca mais vou confiar em Jesus. E Jesus fez, levanta agora, vai lá na estação, porque meu servo não entende o sistema de trem aqui da Austrália. Compra o ticket para ele e leva para ele. Não explicou nada, só falou isso. Ele levantou e falou, senhor, me perdoa, eu não quero te ofender, mas o Senhor Jesus mandou te trazer. E com toda humildade ele disse, porque o senhor não entende muito do sistema de trem da Austrália, mas tem que ter reserva, tem que ter tudo certinho, senão o senhor não entra no trem. Então está aqui os tickets, por favor, não fique chateado comigo. Ele falou, glória a Deus.
É esse tipo de fé que Deus quer a gente. Você não tem, você abre o almoço para Jesus. Eu sei que de tarde alguém vai trazer comida aqui. Se for preciso, Deus faz isso. E tem esse pastor, eu até aconselho os irmãos a ouvir, ele morreu em 96, ele viveu há muito tempo, ele morreu em 1996, e nesse mesmo pregação tem outro testemunho mais fantástico do que esse, que eu não vou ter tempo de contar agora, mas depois quem quiser me pede, eu mando o link, porque foi uma lição de vida para mim. A minha perspectiva de confiança em Deus tem mudado, porque Deus tem colocado, tem batido nessa porta. Confia em mim, meu servo, é gato. A Damaris, semana passada, só terminando esse exemplo, o mesmo exemplo das crianças que sabem que os pais, semana passada ela tinha uns compromissos, e ela sabe que geralmente eu não me envolvo muito nos compromissos dela, a mãe que faz tudo. E ela falou assim, pai, tá pronto? Eu falei, pronto para quê? Ela falou, você tem que me levar em tal lugar. Eu falei, não estou sabendo disso não. Ela falou, mas tem que ir, vamos embora. Eu falei, ok, o que você tem que fazer? Eu tenho que fazer um negócio. Eu falei, você tem dinheiro, né? Ela falou, não, o senhor vai pagar também. Ela fez o negócio sabendo que de alguma forma ela ia lá, ela ia fazer o que ela queria fazer, ia ser pago e ia dar tudo certo. Ela não quis nem saber quem que ia fazer, ela sabia que ia dar certo. E esse é o tipo da fé que Deus quer. Não que a gente abuse, porque se a gente pede errado, nós vamos bater a cara na porta, né? Mas é saber que se nós estamos com a atitude correta, na hora da situação, Deus estende a mão e Ele nos livra, porque Ele é Pai. E Ele quer esse tipo de confiança. As crianças confiam no seu Pai com a vida. E Jesus quer que nós confiamos nele com toda a nossa vida também. E o último atributo. Esse é o mais difícil. O quarto atributo que a gente aprende com a criança, irmãos. E isso está levando milhares de almas para o inferno. É a facilidade em perdoar. Amém? Facilidade em perdoar. Dizer que uma criança não tem ranca-rabo com a outra criança é mentira. Falar, todos eles bonzinhos se dão bem. Porque quando a criançada pega para brigar, o negócio pega mesmo. Vocês sabem disso. Significa que nessa vida nós vamos ter contrito com outras pessoas. Acontece, mal entendidos. Às vezes a gente fala uma coisa meio áspera para o irmão e vice-versa. Então, acontece. Não tem como a gente evitar isso. E as crianças também não são diferentes. Eles dão umas cabeçadinhas umas com a outra. Mas basta um deles pegar um brinquedinho. Tá lá um emburrado. Um lá do outro lado da sala e o outro ali. Olhando para lá assim. Aí um pega um brinquedinho. Ele chega aqui e fala, você quer brincar comigo? Na hora. Ele esquece que eles brigaram e os dois começam a brincar de novo e nem lembra por que brigaram, nem que brigaram, nem por que brigaram. A facilidade em perdoar. Agora, os irmãos já ouviram muito esse termo, muito comum no mundo do diabo, diz assim, eu perdoo, mas eu não esqueço. Você está enganando a si mesmo. Você está prejudicando a si mesmo. Uma das primeiras lições que eu aprendi nessa minha vida, nos caminhos do Senhor, eu praticamente havia um pregador, irmão, pastor Alex, lembra do Jorge Porrais, né? Pastor venezuelano. Na época que eu converti, eu escutava muitas fitas cassete dele. Foi assim que eu fui evangelizado, ouvindo pregações de mestres, porque eu trabalhava de limusine, então eu tinha o tempo todo para ouvir a palavra de Deus. E ele diz assim, há duas formas de nós medirmos a espiritualidade de uma pessoa. Não que a gente vai sair medindo, deixa eu medir a espiritualidade. Não que a gente faça isso, mas a gente pode medir a nossa própria espiritualidade. E ele falou, duas formas a gente vê o grau, o nível espiritual que a gente está. Primeira delas, não é o tanto da escritura que você conhece, mas do pouco que você conhece, quanto você vive. Em outras palavras, se você conhece só o Salmo 23, mas você sabe que obedece que o Salmo 23 fala, você é espiritual, porque você é obediente naquilo pouco que você conhece. Mas se você conhece a Bíblia toda e não vive nada daquilo, então você é carnal. E a segunda forma que nós medimos a espiritualidade do crente é quão facilmente você consegue perdoar. Quão facilmente os seus sentimentos são feridos, né? Nós damos um trecho lindo da Bíblia. Onde que está? Mateus 18. Leia isso comigo, porque isso aqui é muito importante. Abre comigo, por favor, Mateus 18.
E isso tem acontecido, Mateus 18, 23, perdão, 21 ao 35. Isso tem acontecido, nós temos visto isso, a falta de compaixão, a falta de perdão. Em Mateus 18, a partir do versículo 21, diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe respondeu: Não, te digo que até 7 vezes, 70 vezes 7. Perdão. Não, te digo que até 7 vezes, não te digo até 7 vezes, mas 70 até 7. Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar conta com seus servos. E começando a fazer, trouxeram um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo eu te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou a dívida. E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. A diferença de 10.000 talentos para 100 denários não tem nem comparação. 10.000 talentos é um negócio que não tem uma quantidade de ouro que não tinha nem como carregar. 7 milhões de dólares, o pastor está falando. É uma quantidade que o camarada não tinha como pagar. E o outro devia para ele 100 denários, 100 dias de trabalhador furreco. Então saindo, pois, aquele servo, então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, o que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E lançando mão dele, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrado aos seus pés, rogava-lhe: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, e antes foi encerrado na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que sucedera. Então o senhor, chamando, lhe disse: Servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, encolarizado o seu senhor, o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Vim aqui na igreja levantar a mão e cantar, mas você não consegue passar no mesmo corredor do teu irmão, você está perdendo teu tempo na igreja. Jesus disse assim: quando você trouxer a tua oferta na minha casa e você lembrar que você tem alguma coisa contra o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não importa quem pecou, procura consertar com o teu irmão. Jesus disse: deixa a tua oferta aqui, vai depressa e conserta com o teu irmão. E aí depois que você consertar, você vem. Então a nossa oferta, ela não é aceita por Deus se nós não temos alguma rixa. Se você não consegue perdoar o teu pai que te fez alguma coisa, a tua mãe que te fez alguma coisa, o teu irmão que te fez alguma coisa, se você tem aquela mentalidade que você fala: eu não vou naquela festa porque a irmã vai estar lá, eu não consigo ficar no mesmo cômodo que ela, ou eu não quero ir na casa de fulano porque aquele irmão ou aquele fulano vai estar lá e eu não consigo ficar no mesmo cômodo que ele. Irmãos, isso é perigosíssimo. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, diz: Pai, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você está dando uma condição para Deus: o seguinte: Pai, não me perdoa porque eu não perdoei o irmão. Praticamente é o que você está orando. Jesus acabou de falar: esses 10.000 talentos significa a nossa vida pecaminosa que nós vivíamos lá fora. E quando nós levantamos a mão e recebemos a Jesus, Jesus perdoou todas elas. Aí o irmão chega e pega e manda faz alguma coisinha para nós, dá uma resposta um pouco áspera para nós, ou te caluniia, ou faz alguma coisa, qualquer que seja. Aí você fala: eu não aceito isso. Isso para mim não tem perdão. Você está enganando assim mesmo. Sabe por quê? Porque na verdade mesmo, o Satanás está sentado ali aplaudindo tudo aquilo.
Segunda-feira passada, eu fui no Pivot ensinar a Bíblia para os ex-drogados lá, eu sou voluntário lá. E quando eu cheguei lá, eles tinham tido um evento e eles saíram, todo mundo. Estava vazio, só estava a secretária, uma senhora. E eu cheguei lá, falei, oi, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Rodrigo, tá? Eu venho aqui falar com os meninos. Ela falou, pois é, rapaz, eles saíram, o pastor Richard foram num evento aí. E eu peguei e mandei uma mensagem para o pastor Richard, falei, pastor, vocês vão voltar aqui. Ele falou, Rodrigo, me perdoa, mas eu esqueci de te avisar, nós não vamos estar aqui hoje não tem aula. Eu falei, tudo bem. Aí eu falei para ela, né, eu falei, uma oportunidade, é uma alma, não significa que a pessoa está num centro de recuperação cristã, que ela é cristã. Eu falei, vou ver se ela tem Jesus, e senão já aproveita a viagem para não perder, né? A Helena ri, né, Mané? Aí eu perguntei, qual que é o teu background, a tua fé, né? Aí ela falou que cresceu católica e tal, mas ela teve um encontro com o Senhor, ela teve uma enfermidade, e ela procurou healing da Google na internet, e estava tendo um serviço de cura em Wilton ou Greenwich, e ela foi curada, e já aceitou Jesus, já foi batizada com o Espírito Santo, já foi, mano. Jesus fez algo tremendo na vida dela. Aí nós estávamos conversando, ela falou, can I pick your brain? Posso te fazer pergunta? Eu falei, manda bala, se eu puder, enquanto eu puder, né? Eu falei, Jesus dá graça. E ele começou a perguntar, fazer uma pergunta ou outra da Bíblia, coisa simples, tal. Aí ela falou, Rodrigo, aquela experiência que eu tive, aquele amor de Deus dentro de mim, aquela coisa linda, aquela coisa que eu senti, que eu cheguei a cair no chão, não conseguia levantar, eu falava outras línguas, uma coisa tremenda que eu sentia, há muito tempo eu já não sinto. Como é que você pode me ajudar? O que eu faço para voltar a ter aquilo? Aí eu falei assim, irmão, quando a gente lê lá no livro de Atos, aquele enchimento do Espírito Santo foi se repetindo nos capítulos, né? Não é uma vez encheu, acabou. Aí eu fui falando, né? É uma vida de consagração, é a oração. Toda vez que eles reuniam, a Bíblia diz que Deus enchia o lugar tremia. Então é um contínuo enchimento. Mas aí tem outras coisas que impedem. E eu falei, isso aqui é uma coisa que mata uma pessoa, que vai secando o osso da pessoa e rebenta a pessoa no meio, mata, é a falta de perdão. Se você não consegue perdoar, você vai morrer, os teus ossos vão secar, você vai morrer. Você vai adquirir doença física, porque há muitos cânceres que existem provados cientificamente que é por causa da falta de perdão. E aquela mulher começou a derramar lágrimas, começou a chorar, e aí eu já sou muito chorão, eu sou igual Jeremias, eu não posso ver uma pessoa chorar, que eu já choro junto também. Ela falou assim, o meu vizinho estrupou a minha filha, e eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar. Eu falei, pois é, irmão, você pediu para mim te dar uma resposta. Eis aí a tua resposta. Enquanto você não perdoar essa pessoa, o diabo vai ter autoridade, vai ter direito sobre a tua felicidade. E deixa eu te falar uma coisa, o pior de tudo é que não foi ele que fez. Uma pessoa fazer um negócio dele não é são na cabeça. Eu falei, quem fez é o diabo. E você está olhando para o homem como se fosse ele que tivesse feito. Eu falei, deixa eu te dar um exemplo. Todo mundo conhece a história do toureiro, né? O evento do toureiro na Espanha, no México, né? Que o toureiro pega aquela capa vermelha e chacoalha. E o touro não quer nem saber, ele vê o vermelho, ele vai igual, né? Com tudo que ele tem para dar aquela fincada na capa. Só que o diabo usa a capa para distrair e para deixar o boi com raiva, né? O touro. E aí o boi vem com tudo, ele tira a capa, o boi passa babando. Dá aquela virada, dá aquela bufada e vem de novo. O toureiro é o diabo. A capa é o próximo. E os touros somos nós. Só que eles não sabem que o diabo está com a espada na cintura, só esperando você dar aquela vacilada. E a gente vem com tudo. Um texto lido errado, ele já pode transformar. O diabo pega aquela informação e distorce. Você lê. Lá em casa tinha, né, baby? Agora é passado. Um problema de comunicação muito sério. Ela falava um negócio, e acho que no Ceará fala diferente. E aí a forma deles falar lá, e eu falei, mas isso aí tá muito grosseiro, essa forma que você falou. Você vai em Minas Gerais, ele não fala assim, não. E ela falou, mas essa não foi a intenção. O diabo falou, foi sim. Ela falou, foi para te
é te cutucar mesmo. E aí eu pego e esqueço, deixo. Nós temos que dar o benefit of the doubt. Nós temos que dar, como que fala? Nós temos que dar a oportunidade boa para a pessoa, tipo assim, sempre olha para o lado positivo, dá uma chance para a pessoa, para o melhor. Nunca vê que a intenção foi a pior. Sempre dá vê o positivo, não vê o mal. Um outro ditado aí fora que o copo ele é metade cheio ou é metade vazio, os dois estão certos. Só que o metade cheio é positivo. O copo a pessoa negativa fala, mas esse copo aí está metade vazio. Mas o positivo, nossa, mas beleza, está metade cheio. E assim também as palavras a gente pode pegar elas e distorcer do jeito, e o diabo é mestre em fazer isso. Ele pega uma coisa e cria uma confusão na tua mente, te joga uma seta e você fala, é mesmo, aquela pessoa foi muito injusta comigo. E o diabo falou, é isso aí, está lá na igreja levantando a mão, aqui não vale nada, você também não deveria nem passar perto. Aí usa até umas escrituras, e tais irmãos considerarem nem comeis com eles. Aí eu falei, então eu tenho o apoio da Bíblia, eu não vou nem comer com esse irmão, usando a escritura fora do contexto para criar uma bagunça. E aí a pessoa vem com tudo na capa. E a hora que ele tira a capa e ele dá aquela escorregada, ele pega a espada e enfia no pescoço do touro e o touro cai. Assim o diabo faz com a gente. Usando situaçõezinhas e coisas, e aquilo a gente não pede perdão e não conserta, e vai deixando, aquilo vai criando raiz de amargura, aquilo vai matando a gente por dentro, vai trazendo, viu, a igreja. Um dos problemas da igreja é a falta do perdão. A pessoa cai no pecado, queimou o filme, ninguém perdoa mais ele. Jesus foi o exemplo do perdão, e ele foi falando, eu perdoei vocês têm que perdoar uns aos outros também. Como é que nós podemos falar que nós temos Cristo? Como é que nós vamos falar que nós somos imagem de Cristo, nós não perdoamos, né, os nossos irmãos? E eu falei para ela então essa história, e ela chorou, e eu falei assim, você quer voltar a sentir a presença de Deus na tua vida? Bate na porta do teu vizinho e fala para ele, olha, eu sei que não foi você que fez, e eu te perdoo. Entregue, assim como a salvação é pela fé, a cura pela fé, batismo do Espírito Santo é pela fé, o perdão também é pela fé. Ele só tem poder na tua vida se você quiser segurar. Mas se você fala assim, eu não creio nisso, está fora em nome de Jesus. E veja que o teu inimigo não foi o teu vizinho, o teu inimigo foi o Satanás que usou o vizinho. Assim também tem situação na tua vida que você acha que é o irmão que está pegando o teu pé. Não é. É o diabo usando a situação. Então comece a repreender isso, esse pensamento maligno. Não dá tempo de descer para o teu coração. Vai limpando, e Deus vai te honrar. Porque o Senhor, aonde há discórdia, a falta de perdão, a morte, a podridão, a enfermidade, e aonde Satanás habita, ele senta e ele bate palma. Mas aqui, se nós falamos, né, que nós temos Jesus, então nós temos que perdoar os irmãos. Então eu estou dizendo que não há problemas, que não há atrito. Acontece. Mas irmãos, pelo amor de Deus, conserta logo. Paulo disse, não deixa o sol se pôr sobre a tua ira. Casamento, briga, aí vai dormir emburrado um com o outro, aí Jesus volta e fica os dois lá no outro dia, ok, agora vamos brincar de fica esconder, porque todo mundo foi embora mesmo. Conserta, não espera. Quanto mais tempo você vai esperando, mais aquilo vai tomando domínio, talvez vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais, você não tem paz em casa, você não tem como você sentir a presença de Deus, o amor de Deus, se você não amar outra pessoa, se você não perdoar o teu próximo, consertar. E para encerrar, por favor, todo mundo abre a sua Bíblia na primeira epístola de João, para nós terminar. Guilherme, aquele louvor que nós cantamos quarta-feira, Primeira de João, vão ser 2 versículos diferentes. Primeira de João, primeiro capítulo, versículo 7. Presta atenção, isso aqui é muito sério. Primeira de João, capítulo 7 diz assim: mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É condicional isso aqui.
Se nós temos comunhão uns com os outros, olha para você ver, 3 passagens diferentes, as 3 falam a mesma coisa. É condicional. Nós só somos perdoados se nós perdoamos o nosso próximo. Põe isso na tua cabeça uma vez. Não tenta querer, enquanto você não consertar com o teu próximo, com o teu irmão, com o teu pai, com quem quer que seja que está incomodando você. Você não vai poder sentir aquele amor e o perdão de Deus porque você não perdoa. E, para terminar o versículo, no capítulo 2 agora, versículo 9 a 11. 1 João, capítulo 2, versículo 9 a 11, diz assim, olha como terrível que o diabo faz na nossa vida. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Still in darkness, né? Aquele que ama o seu irmão e permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, de novo, e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então quem não perdoa o seu irmão está nas trevas. E sabe quem mora nas trevas? O diabo, os seus anjos, né? E todo aquele que não quer saber do Senhor Jesus Cristo. Vamos... Só para fazer uma retrospectiva, por favor. Manda bala aí para nós não perder o pleno aqui. Bem baixinho. E antes que nós fazemos o chamado para o altar, nós vamos adorar o Senhor, porque esse é o momento em que o spotlight, né, a glória é do Senhor Jesus Cristo. A gente faz o que foi dado para nos fazer, mas nesse momento a honra, a glória, a adoração, o louvor é do Senhor Jesus. Ele é a razão para nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para entertainment do homem, nós estamos aqui para adorar, né, exaltar o nome do Senhor. Com as crianças, então, nós aprendemos, então, nós temos que evangelizar, irmãos, nós temos que arrumar um jeitinho, de uma forma ou de outra, o mínimo que nós podemos fazer para o nosso Senhor, o mínimo é falar do amor dele para as outras pessoas. Como as crianças, conta para os seus amiguinhos os presentes que recebem. Conta para Jesus o que Jesus está fazendo na tua vida. Faz igual a irmã Nica, a irmã Fabiana. Conta, fala de Jesus. Deus vai dar a palavra, Deus vai fazer grandes coisas. Seja humilde. Né? Seja humilde, reconheça que nós não somos nada. Se Deus te deu alguma coisinha, é Ele que deu. Se Ele te deu algum talento, foi Ele que deu. Tudo que bom que nós temos foi Deus que deu. Não tem nada de mérito próprio. Confia no Senhor como uma criança confia nos seus pais. Irmãos, procura perdoar, não deixa seta do inimigo te poluir o coração, não deixa seta do diabo tirar a tua salvação. Nós crentes passamos uma vida tão difícil seguir a Jesus nesse mundo perdido que nós vivemos. Não deixa o diabo tirar a tua alegria, colocando seta na tua cabeça, falando que você, né, não perdoa aquele irmão, que ele não merece ser perdoado, nenhum de nós merecia. Jesus fez do mesmo jeito, Jesus lavou os pés, lava os pés uns dos outros, né? Então vamos com todo mundo colocar de pé. Vai, brother. Vamos, todo mundo louvando o Senhor. Se você quer realmente ser, se essa palavra falou com você, você quer se humilhar como uma criança, então esse é o momento aí no meu lugar. Pede o Espírito Santo te visitar e fazer a diferença na tua vida. Acreditar em ti. Espírito Santo, Senhor. Mas às vezes sou levado a vontade de crescer. Mais uma criança, Senhor. Torno-me independente.
autoridade do teu nome neste momento, Senhor Jesus, eu quero repreender toda forma maligna que tem se levantado contra a igreja, Senhor, que tem acorrentado, Senhor, as pessoas, ó Deus, que tem colocado mágoa nos corações, que tem colocado soberba no coração das pessoas, Senhor. Pai, todo espírito de contenda que se levanta contra a tua igreja, Senhor, todo espírito de soberba, de contenda, Senhor, de maldade, cai por terra agora em nome de Jesus, que tem acorrentado as pessoas, que não tem deixado as pessoas, Senhor, sentir a liberdade do teu Espírito, Senhor. Mas nós pedimos, Senhor, nessa noite, que nós sejamos como crianças, ó Deus. O Senhor disse que aquele que não se converter como uma criança, de forma alguma, entrará, Senhor, no teu reino. Eu te peço neste momento, não se toca, Senhor, de coração. Eu queria perguntar, irmãos, eu tenho certeza que dessas 4 coisas, mais baixinho, só um pouquinho, abaixa só um pouquinho. Pode continuar, mas um pouquinho mais baixinho. Irmãos, pode continuar, não precisa parar. Eu tenho certeza que nós que estamos aqui, é com sinceridade de coração que nós viemos. Eu poderia estar na praia agora, porque eu estava passando ali, eu vi pessoas preparando cooler para ir para a praia. Se vocês estão aqui é porque vocês querem realmente. E eu tenho certeza que não foi à toa que essa mensagem foi pregada. Eu sei que, pelo menos eu sei que eu não passo nos testes dos 4 atributos. Tem sempre um ou outro que a gente não gosta. E eu queria perguntar nessa noite, se você passa em 3 dos atributos, mas falta um, esse pode ser o suficiente para te fazer perder a salvação. Esse atributo, ele pode ser uma arma que Satanás está usando para te segurar. E eu sei que muitas pessoas se sentem envergonhadas de vir aqui na frente. Ah, mas eu vou lá na frente, eles vão saber. Irmãos, quem de nós que não tem falha? Continua, irmão, continua. Não deixa eu morrer, não. Quantos de nós temos falha? Quantos de nós, se a gente pudesse, se os nossos pensamentos pudessem ser revelados para as pessoas, o povo escandalizaria. O Senhor sabe que nós somos falhos, mas se o Senhor falou no teu coração, se quer alguma coisa, se você está com dificuldade em perdoar, se você é uma pessoa arrogante, se você não consegue confiar no Senhor, foi da Amélia, ou se você não tem evangelizado, mas quer, mas não consegue, vem aqui na frente, nós vamos orar por vocês. A unção do Senhor está aqui, não sou eu não tenho nada, mas o Senhor Deus, o nosso Deus, Ele está aqui, Ele pode fazer o que eu não posso. Se você der um passo de fé, vem aqui na frente e o Senhor vai te ajudar, porque não é o irmão Rodrigo que faz. Essa é uma grande oportunidade para aqueles que não se uniram. Vem aqui, você está se humilhando diante de Deus Todo-Poderoso, você não está fazendo isso para o irmão Rodrigo, não. Você está vindo aqui porque você está, Jesus, eu reconheço, Senhor. Eu preciso de ti. Faz-me como uma criança, Senhor. Me ajuda a ser mais humilde. Me ajuda a pregar a tua palavra, Senhor. Eu quero, mas eu não consigo. Oh, Senhor, eu não consigo perdoar aquela pessoa que me feriu, mas eu quero. Eu ouvi a tua palavra hoje eu quero. Hoje eu vou envergonhar o diabo. Hoje eu vou botar ele para fora da minha vida. E eu quero, Senhor, sentir a tua paz outra vez. Eu quero sentir o teu amor outra vez no meu coração. Envergonha o diabo, bota ele para fora da tua vida. Entrega, perdoa. Honra o Senhor teu Deus que te chamou. Quando o Senhor vai voltar, Ele vai levar as crianças, aqueles que se converteram como crianças. Esses vão ser levados.